amores? E aí, vocês estão fazendo todas as atividades propostas? Com capricho? Muito bem! E hoje nós vamos falar na nossa aula sobre a nossa pátria, a nossa independência, que comemoramos no dia 7 de setembro, que está bem pertinho. Aí vocês sabem o que quer dizer pátria? Pátria é o país em que nascemos, em que vivemos, é a nossa terra. E o nome da nossa pátria se chama Brasil. Muito bem! E a independência? O que foi a independência? O que significa independência? Isso quer dizer independente. Muito tempo atrás, antes do nosso avô, do nosso bisavô, a família de Portugal, que vivia em Portugal, veio de barco enorme para o Brasil. Foi a família de Dom Pedro. E Dom Pedro tinha um filho, o príncipe Dom Pedro II, tinha um filho, o príncipe Dom Pedro. Isso. Aí eles vieram pra cá e resolveram morar no Brasil. Isso, passou anos e anos, e o tempo foi passando, e Dom Pedro cresceu, e todo mundo aqui gostava de Pedro, o príncipe lindo. Ele era bondoso, ele gostava do nosso povo. Aí o tempo passou, eles ficaram aqui. Certo tempo, o pai de Dom Pedro voltou lá para Portugal. Foi. Aí o tempo passou e Pedro continuou aqui com sua família, passando. Depois ele recebeu uma carta do seu pai dizendo para ele voltar para Portugal, que eles iam mandar no Brasil de lá. Mas Pedro não gostou dessa ideia, disse: não vou voltar porque eu amo o Brasil, eu gosto daqui do Brasil. E ninguém vai ficar mais mandando aqui no Brasil de lá de Portugal, não. Aí ele e seus amigos saíram com seus cavalos e chegaram à beira de um riacho, de um rio, estendeu sua espada e disse: independência, independência do Brasil. E nisso se tornou o dia da independência. Que aconteceu? Esse grito aconteceu no que dia? No dia 7 de setembro, que veio a independência do nosso Brasil. E por isso que todo 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil. E os brasileiros ficaram felizes, porque Portugal não mandava mais aqui no Brasil, não. E o Brasil ficou independente de Portugal. Gostaram da historinha? E pronto. E continuando falando sobre a nossa pátria, também tem os nossos símbolos. Tem a nossa bandeira nacional, que tem as cores verdes, que representam nossas matas, o amarelo, que representa o nosso ouro, o azul da nossa bandeira representa o céu, o branco, a paz, e as estrelas, os nossos estados e os distritos federais. Vocês sabiam disso? Então fiquem sabendo. Então, também há o selo nacional, que serve para autenticar nosso documento, quando enviamos pelo correio, tem o selo. Tem as armas nacionais, que são o nosso símbolo. Tem o nosso hino nacional, que cantamos quando há jogos que falam do país, jogos de países contra países. Sempre tem o seu hino, e o Brasil também tem o seu hino, que é um símbolo nacional. Como a Pró falou, tem a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e os selos nacionais. Certo, meus amores? Gostaram? Muito bem. E na nossa atividade, vocês vão fazer o quê? Vocês vão construir uma viseira com o papai ou com a mamãe, sempre com a ajuda de um adulto, ó, pintando lá no final as cores do nosso Brasil: verde, amarelo, azul e branco. Certo, meus amores? Então, um bom recesso, um bom feriado, um ótimo 7 de setembro, quando Dom Pedro I gritou: independência, independência do nosso Brasil. Um beijo no coração de vocês e tchau, meus amores.